Eu queria saber, basicamente, para onde é que nós estamos rumando na economia. Por que eu te faço essa pergunta? Eu sou jornalista, trabalho com isso já há muito tempo. Existe uma predominância, e isso não é uma crítica necessariamente, mas também não deixa de ser. Existe uma predominância na mídia, em geral, de analistas que têm uma visão muito específica das coisas. Né? Eu já, inclusive, tive discussões com isso com colegas. Assim, olha, por favor, não vamos marcar a gente que vem dessas agências que tem o nome XBTO, KYB, porque vai dar, né? Você já sabe qual é a resposta. Então, eu queria saber o que é que você projeta para o país no curto, no médio prazo, porque é uma discussão muito grande, né? Olha, a gente está repetindo erros que foram cometidos durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, como, por exemplo, gastando demais, não fazendo superávit, gastando o que não tem, entendendo que é o Estado quem deve exercer uma atividade que, na realidade, não é a atividade fim do Estado, é uma atividade da iniciativa privada. Enfim, o que é que você pensa disso? Depois de começar, depois a gente afunila um pouco a conversa. Não, eu vou começar dizendo assim, o Brasil, no governo Lula, está arrumando a casa. Né? Então, eu considero esse mandato do presidente Lula como um mandato de organizar as contas, garantir estabilidade macroeconômica, mas, ao mesmo tempo, dar um caminho para o país no sentido da reindustrialização. E aí não depende muito da gente, o mundo inteiro está indo nesse caminho. Então, na marcha do desenvolvimento, quem não corre fica para trás. Você tem que correr só para ficar no mesmo lugar. Aí você tem que tentar correr mais rápido do que os outros, porque aí você tenta avançar algumas posições. O Brasil já avançou 3 posições, 4, né? Saiu de 12ª economia, agora foi para a 9ª economia do mundo e deve continuar avançando. É evidente que houve muitos erros no passado, particularmente durante o governo Dilma, e eu acho que vários líderes do governo Lula já deixaram claro que a intenção não é repetir esses erros, não é levar um excesso de empréstimo por parte do BNDES sem as devidas contrapartidas, né, para explicar que o economês é essencialmente dar o dinheiro e não exigir que a empresa faça aquilo que ela deve fazer com aquele dinheiro, que muitas vezes tem condições especiais, né, com taxas de juros abaixo de mercado, e que agora estão sendo muito mais bem direcionadas, com um foco que é aquilo até que a teoria convencional defende, que é quando você vai investir, principalmente em ciência e tecnologia, em inovação, o setor privado não tem o incentivo para fazer isso em larga escala. É caro, é incerto e com as taxas de juros nababescas que a gente tem, é praticamente impossível investir em ciência e tecnologia. Particularmente nessas questões, existe um incentivo, então, existe vamos dizer, a justificativa teórica de você dar subsídio. É um subsídio financeiro, pode até ser previsto em orçamento, em que o Estado está fazendo isso, para garantir que aquilo ocorra. Aí, eu vou pegar um exemplo bem simples, que foi a Volkswagen. Né? Ela entrou agora, fez aí uma oferta de um investimento quase de 16 bilhões no espaço de 4 anos. E aí, rapidamente, os economistas mais convencionais falaram, mas por que eu vou dar subsídio para uma multinacional fazer inovação? Porque sem o subsídio ela não faria inovação. Ela vai fazer inovação lá na Alemanha, no quartel-general dela, como ele chama, matriz, mas não vai fazer aqui. Quando você dá o subsídio, a empresa que ia gastar dinheiro em determinada atividade, ela desloca recurso para fazer inovação, para, por exemplo, melhorar o motor híbrido, que pode ser, né, etanol e elétrico. Ela pode focar numa linha de produção que barateie o carro, porque está vindo a concorrência chinesa. Então, sem o subsídio, sem esse tipo de incentivo, ela não faria. Tá? Aí esse é o primeiro ponto. Então, o governo está indo nessa direção, subsídios não são a única coisa, tem compras governamentais, existem regulações específicas que geram demanda. Né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do cinto de segurança. Quando a gente, lá nos idos anos 90, né, Paulo Maluf instituiu, né, essa obrigação de usar o cinto de segurança, você automaticamente obrigou as empresas a investirem mais, porque elas tinham que criar essa regulação, ter, né, uma inovação em cima disso, assim por diante. Então, quando você canaliza recursos nessa direção do desenvolvimento, a gente está focando produtividade, só que isso leva tempo.
Tá? Então esse é o primeiro ponto. Tem compras governamentais que garantem a demanda para isso, porque sem a escala a empresa não consegue fazer. Existem margem de preferência, que é a possibilidade de uma empresa local concorrer, por exemplo, numa licitação com um preço um pouco maior para que ela tenha chance de concorrer, por exemplo, com uma multinacional estrangeira. Você tem vários elementos que a gente chama de política industrial que vão no sentido de jogar recurso para onde gera inovação e tecnologia. Esse é o ponto inicial. Agora, do ponto de vista externo, todo mundo está fazendo isso. Um recente estudo do FMI mostrou que nos últimos 10 anos, 15 anos, levantando todas as políticas industriais, quase metade das políticas industriais foram feitas por Estados Unidos, China e União Europeia. Metade das políticas industriais no mundo. Não é coisa de comunista, então? Não, ao contrário. Os Estados Unidos fazem política industrial praticamente desde a independência deles. Né? Se a gente pegar, é uma política que ela é tão perene que ela atravessa o ciclo político. A alternância entre republicanos e democratas. Eu convido quem está aqui nos assistindo para ir conhecer a história do mandato do Abraham Lincoln. O Lincoln foi um dos caras que mais fez política industrial nos Estados Unidos, ali no contexto depois, né, antes e ao longo da Guerra Civil Americana, e ele abriu todo o campo, né, o avanço das ferrovias, fez um amplo investimento em infraestrutura, elementos públicos que eram fundamentais para formar aquela potência que viria a ser os Estados Unidos. E os Estados Unidos sempre tiveram, só que ficava um pouco escondido, né, em agências de projetos especiais das Forças Armadas. Eu sempre brinco que em geral, assim, os filmes, né, ou quadrinhos de super-heróis, o vilão, muitas vezes, quem é? Um cientista que está premido ali por um contrato com as Forças Armadas, e aí ele tenta pegar um atalho, e nesse atalho ele acaba criando ali uma mutação, alguma coisa diferente, que ele se torna um vilão, né? Ele perde o controle sobre aquele poder. Mas você sempre vê ali as Forças Armadas instituindo, exigindo tecnologia. Isso nunca mudou. E agora o que aconteceu com o Biden é que ele trouxe isso à tona. Mas a gente tem a União Europeia gastando quase 2 trilhões de dólares em políticas industriais. A gente vê a própria Alemanha fazendo injeção de dinheiro por tudo quanto é lado. Eles têm o BNDES deles, que é o KfW, joga dinheiro na economia a rodo, muitas vezes não reembolsável, que é só para estimular determinados setores. A China, então, nem se fala. Então, todos os países estão fazendo isso. Se a gente não fizer, a gente fica para trás. E é evidente que acho que não dá para ser ufanista, imaginar que a gente vai concorrer com Taiwan, vai concorrer com a China, né, para produzir celular, smartphone, não é isso. Só que a gente tem espaço para melhorar aqui na nossa cadeia produtiva. E eu acho que o ponto do governo Lula é esse, é tentar caminhar nesse sentido.